Há dores que não pedem permissão para existir. Elas surgem como uma vibração silenciosa, um campo energético que se instala no corpo e permanece ali, mesmo quando a mente tenta seguir em frente. Não precisam de lembranças claras, não precisam de justificativas lógicas, simplesmente se manifestam. Pulsam, se expandem. Reaparecem nos momentos mais inesperados, como se carregassem uma inteligência própria, uma espécie de eco interno que insiste em ser ouvido. Certas emoções não desaparecem apenas porque você decidiu que não quer mais senti-las. Elas ficam guardadas em camadas mais profundas, onde o racional não alcança. E com o tempo, começam a vibrar. A vibração de algo que foi comprimido demais, por tempo demais. Não é drama, não é fragilidade, é física emocional. Tudo que foi contido um dia procura um caminho para se expressar. E quando não encontra espaço na consciência, encontra no corpo. A ressonância da dor funciona de um jeito quase inevitável. Quando há algo não curado, o campo inteiro se reorganiza para te lembrar. Um olhar despretensioso ativa um peso no peito. Uma palavra simples aciona uma memória que você nem sabia que estava viva. Uma atitude de alguém desperta uma sensação que parece antiga demais para ser desta vida. Tudo isso é vibração acumulada tentando se mover. Não para te machucar, mas para finalmente ser liberada. A parte mais intensa desse processo é perceber que o corpo sente primeiro. Ele capta microsinais, registra microtraumas, guarda microimpactos que nunca chegaram a virar palavras. Por isso, certas dores parecem vir do nada. Não é o nada, é o corpo falando antes da consciência. Ele pulsa para fora aquilo que você não permitiu pulsar para dentro. E quanto mais forte o bloqueio, mais intensa a vibração. Não existe neutralidade quando a energia é reprimida. Ela sempre busca saída. Algumas pessoas passam anos acreditando que estão bem, porque não choram, não explodem, não confrontam, não desabam. Mas o corpo desmente. A tensão constante nos ombros, o ar preso, a mente acelerada, a irritação que sobe sem explicação, o vazio que aparece no meio de um dia aparentemente normal. Nada disso é aleatório. São ondas internas tentando encontrar espaço. Ondas que carregam histórias que você ainda não teve coragem de encarar. A dor vibra porque carrega informação. Há um código dentro dela. Um registro emocional que não foi decodificado. E enquanto esse código não é compreendido, ele continua emitindo sinais. Sinais que moldam o jeito de sentir, de reagir, de se relacionar, de escolher, de esperar, de evitar. Sinais que influenciam silenciosamente a vida inteira. Não como punição, mas como repetição energética. A vibração da dor tende a atrair situações que espelham a própria dor. E esse é o ciclo que prende tanta gente dentro de versões antigas de si mesmas. Existe sempre um ponto onde tudo isso começa a fazer sentido. O momento em que se percebe que não é a situação do presente que dói, é a frequência antiga que responde. O corpo reage não ao agora, mas ao que ficou gravado muito antes. A mente tenta interpretar como sensibilidade, exagero ou confusão, mas o corpo não mente. Ele devolve exatamente o que foi guardado. Ele repete a vibração registrada. Até que algo finalmente seja reconhecido. Essa compreensão muda tudo, porque a partir daqui, o que antes parecia fraqueza emocional revela-se como um mapa. A vibração da dor mostra onde existe uma parte sua pedindo resgate. Um fragmento que ficou preso em uma narrativa antiga. Um eco que continua ativo porque nunca recebeu fechamento. E quando essa vibração é observada com presença, algo começa a se reorganizar dentro de você. A energia que antes era um peso passa a ser um portal. A dor vibra para abrir caminho. Vibra para revelar camadas escondidas. Vibra para mostrar o que a mente evitou, mas o corpo nunca esqueceu. Vibra para conduzir você de volta a si mesmo. E por trás dessa vibração, existe sempre uma verdade simples. A cura não começa quando a dor some. Começa quando a dor fala. E você finalmente escuta. Agora,
Uma pergunta importante surge naturalmente dentro desse processo. Qual parte da sua história continua vibrando através de você, mesmo quando a mente tenta negar? A dor não some apenas porque o tempo passou. Ela apenas aprende a mudar de forma. Às vezes vira silêncio, às vezes vira pressa, às vezes vira aquele peso que aparece justamente quando tudo está indo bem. Pessoas confundem cura com esquecimento, mas o corpo não esquece nada. A mente arquiva cada choque, cada abandono, cada palavra engolida. E mesmo quando você tenta seguir em frente, algo dentro de você continua emitindo sinais, como uma frequência escondida que ninguém ouve, mas que altera tudo o que você toca. E é aqui que a ciência e a espiritualidade se encontram, não como conceitos distantes, mas como duas maneiras diferentes de explicar o mesmo fenômeno. O corpo vibra, a mente vibra, as emoções vibram, e tudo o que não foi curado continua influenciando o campo ao redor. É por isso que certas situações parecem se repetir como se fossem atraídas por um ímã invisível. Não é azar, não é destino cruel, não é punição do universo, é reverberação. Pense nos momentos que mais doeram, não nos acontecimentos em si, mas nas conclusões silenciosas que foram criadas naquele instante. Não sou suficiente. Ninguém fica. Eu tenho que ser forte sozinho. Essas frases não foram ditas por você. Elas nasceram do impacto emocional que o seu corpo tentou suportar. E a partir dali, essa frequência começou a moldar decisões, relacionamentos, reações, até mesmo a maneira como você enxerga o próprio valor. É comum achar que a cura acontece quando entendemos o motivo da dor. Mas entendimento não altera a vibração. Entendimento é racional. Vibração é visceral. O campo emocional não responde à lógica. Ele responde ao que foi registrado. E esse registro fica armazenado como um padrão energético que se repete, mesmo quando a consciência tenta seguir outro caminho. É por isso que pessoas inteligentes continuam presas em ciclos que elas sabem que não fazem sentido. Porque saber não muda o que o corpo ainda carrega. E quando falamos de ressonância quântica, não estamos falando de magia. Estamos falando de um princípio simples. Frequências semelhantes se atraem. E tudo o que você vive em loop é uma consequência daquilo que não foi transmutado. A dor não quer te machucar. Ela quer ser vista, quer ser reconhecida como parte da sua história, mas não como sentença. Só que enquanto você tenta ignorá-la, ela aumenta o volume. Porque a energia não desaparece, ela se transforma. Ou ela te constrói, ou te cobra. Existe um momento em que o corpo começa a enviar sinais mais fortes. Cansaço que não passa, irritação sem motivo, impulsos que sabotam, pensamentos que insistem em repetir a mesma narrativa, mesmo quando a vida está dando novas possibilidades. Esses sintomas não são falhas, são convites. Convites para acessar a camada emocional que você aprendeu a esconder tão bem que começou a acreditar que estava tudo resolvido. Mas a ressonância interna não mente. Ela expõe o que a mente evita. E quanto mais você tenta controlar, mais a dor vibra. Não porque quer te paralisar, mas porque quer ser reorganizada. A cura não acontece quando você tenta ser forte demais para sentir. Ela acontece quando você para de fugir do que ainda machuca. Porque fugir vibra medo. E medo atrai tudo que combina com ele. A transformação começa quando você percebe que a dor não é o fim da linha, é o ponto de partida para um campo vibracional completamente novo. Ela mostra onde a energia estagnou, onde a história ficou presa, onde a emoção ainda protege uma versão sua que precisou sobreviver. E quando você reconhece isso sem julgamento, algo muda. A frequência sobe, o padrão se desfaz, a vida começa a responder de outro jeito. A dor vibra, sim, mas vibra porque está tentando conduzir você de volta para si mesmo. A vibração da dor não precisa ser alta para dominar uma vida inteira. Às vezes, ela é quase imperceptível, como um som grave que só pode ser sentido, não ouvido. E mesmo assim, direciona escolhas, aproxima situações específicas e cria conexões que parecem coincidência, mas nunca são.
O campo emocional funciona como um transmissor. Aquilo que permanece desalinhado continua emitindo sinais que moldam a experiência. Não por culpa, não por inadequação, mas por memória vibracional. O curioso é que muita gente acredita que mudança começa com intenção, mas intenção é apenas uma faísca. O que realmente altera a realidade é coerência interna. Se a mente quer prosperidade, mas a dor vibra a escassez, o campo responde à dor. Se a mente deseja amor seguro, mas a emoção vibra abandono, o campo responde ao abandono. Não porque o universo seja implacável, mas porque ele responde ao que é constante, não ao que é desejado por alguns instantes. Por trás de cada sabotagem existe uma frequência aprendida. Por trás de cada repetição emocional existe um padrão energético que tenta ser ressignificado. A ressonância quântica não é um conceito distante, é um espelho. Um espelho que devolve não o que a consciência afirma, mas o que o sistema emocional ainda não conseguiu reorganizar. E quando esse espelho reflete algo doloroso, não é a vida dizendo não, é a vida dizendo: aqui está o que precisa ser liberado. É impressionante como certas pessoas entram em nossa trajetória com uma precisão quase matemática. Não são encontros aleatórios, são encontros ressonantes, pessoas que carregam a mesma frequência que tentamos esconder. Elas aparecem não para completar algo, mas para revelar o que ainda falta curar. A química instantânea, o impacto emocional, a sensação de déjà vu, tudo isso é vibração reconhecendo vibração. Dois campos conversando antes mesmo que as palavras comecem. Algumas dessas conexões vêm para ensinar limites, outras para mostrar coragem, outras simplesmente para quebrar a armadura que foi construída para suportar feridas antigas. E embora doa, essa quebra não é destruição, é libertação. Tudo que se rompe estava rígido demais para permitir crescimento. A dor vibra para avisar: isso aqui não sustenta mais a pessoa que você está se tornando. Existe também o lado silencioso da ressonância, os momentos em que a vida parece estagnada. Nada anda, nada evolui, nada flui. Muitas interpretam isso como fracasso, mas estagnação é apenas um estado vibracional onde o campo está tentando se reorganizar. Não há retrocesso quando a alma está revisitando memórias para dissolver o que impede expansão. É como o momento antes de uma onda quebrar. O mar recua não para ir embora, mas para ganhar força. E então, chega o instante mais importante, a percepção do próprio padrão. Quando você percebe o que se repete, não está falhando, está despertando. Porque enxergar o ciclo já é o primeiro movimento para reorganizar a vibração. O padrão deixa de ser um destino invisível e se transforma em algo que pode ser ressignificado. É nesse exato ponto que a frequência interna começa a mudar. A ressonância da dor não tem o objetivo de te deixar preso, ela tem o objetivo de te guiar. Cada sensação intensa aponta para um fragmento emocional que precisa ser acolhido. Fragmentos que guardam versões suas que não foram amadas da forma que mereciam. E quando essas versões começam a receber atenção ao invés de fuga, algo poderoso acontece. O campo vibra diferente. O corpo percebe quando a energia deixa de ser resistência e se torna presença. A mente percebe quando a narrativa interna deixa de ser sobrevivência e se torna escolha. A vida percebe quando o campo deixa de repetir o passado e passa a permitir o novo. Nada muda de fora para dentro. Tudo muda quando a vibração interna finalmente encontra coerência com o caminho que a alma quer seguir. E esse momento não chega com fanfarra, não acontece com claridade instantânea. Ele chega como uma sensação suave de que algo se realinhou, de que aquela dor específica perdeu a força, de que o peso já não pressiona como antes. Esse é o primeiro sinal de que a ressonância mudou, e quando a frequência muda, tudo responde. A dor vibra sim, mas ela também se dissolve quando encontra coragem, presença e verdade. Há instantes na vida em que a vibração interna parece falar mais alto do que qualquer pensamento positivo. São aqueles momentos
em que algo dentro do peito aperta sem explicação, como se uma memória antiga estivesse tentando subir à superfície. Não é drama, não é fraqueza, é energia represada, uma parte do sistema emocional que ficou congelada no tempo e continua pedindo reconhecimento. E enquanto essa parte não é escutada, a frequência que ela emite continua influenciando tudo ao redor. Certas pessoas acreditam que conseguem esconder suas dores, mas a energia nunca esconde nada. Ela se expressa no corpo, nas escolhas, nos silêncios, nos impulsos, nas relações que começam rápido demais e terminam da mesma forma, como se repetissem um roteiro invisível. É a vibração da dor guiando caminhos que a mente consciente tenta controlar, mas não consegue. E isso não acontece porque alguém é fraco, mas porque a alma quer integrar o que foi fragmentado. A dor vibra em camadas. Às vezes ela aparece como tristeza súbita, outras vezes como irritação, outras como apatia, mas sempre carrega um propósito: revelar onde a frequência está desalinhada. Não existe dor aleatória. Não existe emoção sem motivo. Existe informação vibracional tentando ser compreendida. A energia fala através do corpo, porque o corpo é o veículo mais honesto que existe. E quando essa energia acumulada encontra um evento externo que combina com sua vibração, a ressonância acontece. Algo dispara, ativa, intensifica. Muitos interpretam isso como azar, como karma, como punição. Mas é apenas matemática emocional. Frequências semelhantes se amplificam. Se há medo não curado, ele buscará situações que o façam aparecer. Se há abandono oculto, ele irá emergir em relações que acendem esse mesmo espectro. Não para te machucar, mas para te libertar do looping silencioso que te prende sem que você perceba. É curioso como o ser humano tenta evitar essa liberação. Tenta ocupar a mente, preencher o tempo, se distrair com qualquer coisa que faça barulho suficiente para encobrir o que o corpo está tentando dizer. Mas energia não desaparece apenas porque foi ignorada. Ela se intensifica. Ela pede para ser vista. A ressonância quântica da dor é o mecanismo perfeito para isso. Ela cria encontros, situações e sensações que espelham com precisão aquilo que precisa ser transformado. Algumas pessoas surgem como gatilhos ambulantes. Basta um gesto, uma frase, um olhar, e algo dentro se abre como uma cicatriz antiga. Não são pessoas ruins, são catalisadores, são vibrações que combinam com a tua, aproximadas por um campo que quer que você enxergue o que estava escondido. E quando essa dor ressoa, é possível sentir como se o corpo estivesse vibrando em outra frequência, mais densa, mais emocional, mais antiga. Essa vibração não é o problema, ela é o caminho. O processo de cura começa quando a consciência deixa de fugir e passa a observar. Quando a dor deixa de ser inimiga e se torna uma mensagem. Quando a energia deixa de pedir fuga e passa a pedir presença. A partir desse ponto, algo extremamente sutil acontece. O campo energético começa a reorganizar tudo, como se uma frequência mais elevada estivesse tentando se instalar, mas precisasse que alguns ruídos internos fossem dissolvidos. E é inevitável perceber que cada desconforto tem uma assinatura própria. Algumas dores são quentes, intensas, cheias de energia acumulada. Outras são frias, internas, silenciosas, quase como neve emocional. Cada uma carrega uma história que ainda vibra dentro do sistema. Quando essas histórias são reconhecidas, a vibração muda. Não é a lembrança que importa, é a energia que ela carrega. Existem momentos em que a frequência parece entrar em colapso. O mundo ao redor perde brilho, as conexões perdem sentido, nada satisfaz. Esse estágio não é queda, é transição vibracional. É o campo se desfazendo de identidades antigas. A vibração da dor, nesse ponto, se mistura com a vibração do renascimento. E é por isso que algumas crises parecem tão profundas. Elas são a fusão entre o que está indo embora e o que está tentando entrar. E então chega a parte mais misteriosa de toda essa jornada, a expansão silenciosa.
Aquele segundo em que, sem aviso, o coração relaxa. A mente para de lutar. A respiração desce para um ponto mais profundo. E, de repente, parece que algo dentro se realinhou. Não dá para explicar em palavras. É apenas uma certeza interna de que a energia mudou de frequência. Como se um campo novo tivesse se instalado, substituindo a vibração antiga sem esforço, apenas com a verdade. Esse realinhamento muda a forma como você sente o mundo. Conversas superficiais deixam de atrair. Ambientes densos começam a incomodar. Pessoas que antes te bagunçavam emocionalmente perdem impacto. Não porque você criou uma barreira, mas porque a vibração não combina mais. A ressonância quântica funciona nos dois sentidos. Ela aproxima o que corresponde à sua frequência e afasta o que já não vibra no mesmo padrão. E quando a dor finalmente perde o poder de ditar seu caminho, algo muito profundo acontece. O campo começa a emitir uma nova assinatura. Uma assinatura que atrai experiências mais alinhadas com quem você realmente é e não com o que você carregava sem perceber. Nada disso é mágica. Nada disso é teoria. É vibração. É coerência. É a reorganização natural de um sistema emocional que finalmente encontrou permissão para existir sem resistência. Há sensações que surgem do nada e mudam completamente o rumo de um dia. Um arrepio que não faz sentido. Um peso no peito que aparece antes de uma escolha importante. Um silêncio interno que parece maior do que o próprio corpo. Esses momentos não são coincidência. São microajustes vibracionais acontecendo em tempo real. Quando a frequência interna começa a mudar, o corpo avisa antes que a mente entenda. É como se cada célula estivesse tentando se reorganizar para acompanhar a nova assinatura energética que está nascendo dentro de você. E, nesses instantes, é comum sentir instabilidade. Uma mistura de ansiedade, expectativa e estranheza. Como se algo estivesse prestes a acontecer. E está. A vibração antiga está perdendo força. A nova está procurando espaço. Esse choque de frequências gera sensações que muitos interpretam como crise, mas, na verdade, são sinais de expansão. Nenhuma transformação vibracional começa de maneira confortável. O desconforto é o portão. É através dele que o novo campo começa a aparecer. A ressonância quântica da dor não existe para te punir, mas para te preparar. Toda dor que emergiu até agora era um recado sobre o que precisava ser reorganizado energeticamente. Toda repetição mostrava onde a frequência estava presa. Cada relação que te despertou sentimentos intensos, cada perda que deixou marcas, cada escolha que te fragmentou, tudo isso carregava uma vibração que agora está sendo finalmente ressignificada. A cura real acontece quando o corpo entende que não precisa mais carregar o que não pertence ao presente. E então algo sutil acontece. A vibração interna começa a sentir uma espécie de clareza emocional, como se as coisas finalmente estivessem encontrando um lugar. Pessoas que antes te desestabilizavam já não têm a mesma força. Pensamentos que antes te puxavam para baixo começam a perder credibilidade. Situações que antes te prendiam agora parecem pequenas demais para a pessoa que você está se tornando. Não é arrogância, é alinhamento. Quando a energia sobe, o que era pesado demais começa a se afastar naturalmente. Mas antes dessa clareza aparecer, existe sempre um último ponto de tensão. Um momento em que tudo parece apertar ao mesmo tempo. Não é regressão, é liberação final. É o campo emocional liberando a densidade que restou. Muitas pessoas desistem nessa fase porque acreditam que estão voltando para o início, mas é justamente o contrário. Esse é o sinal de que o processo está chegando ao ponto mais importante. Nada fica mais intenso do que aquilo que está prestes a ir embora. E é aqui que a ressonância quântica se torna evidente. Quando a dor final começa a vibrar com força, ela não está tentando te puxar para trás, está tentando te empurrar para a nova frequência. É o impulso antes da expansão. É o tremor antes do salto. O sistema emocional vibra forte porque está se desprendendo daquilo que segurou por anos. A energia sabe como se reorganizar,
mesmo quando a mente não faz ideia do que está acontecendo. Depois desse pico, o campo começa a se estabilizar. Uma sensação de presença invade o corpo, como se tudo estivesse finalmente sincronizado. E essa sensação não depende de circunstâncias externas, ela nasce de dentro. Uma tranquilidade que não existia antes começa a ocupar espaços que antes eram dominados por medo, culpa ou insegurança. A vibração da dor perde o protagonismo, e uma frequência mais elevada, mais leve, mais estável, mais verdadeira, toma o lugar. É nessa fase que a vida externa começa a responder. Conexões que parecem encaixar naturalmente aparecem. Oportunidades que estavam bloqueadas começam a surgir. Situações que antes exigiam força, agora fluem sem esforço. Não porque a realidade mudou magicamente, mas porque o campo mudou. Não é atração no sentido místico, é coerência vibracional. Quando você vibra diferente, o mundo responde de outra forma. E pela primeira vez em muito tempo, emerge aquela sensação profunda de retorno. Não retorno ao passado, mas retorno a si. A energia da dor cumpriu seu papel. Revelou, expôs, libertou. Agora a frequência está livre para criar um caminho que não seja baseado em feridas, mas em consciência. Não baseado em sobrevivência, mas em expansão. Não baseado em medo, mas em verdade. A vibração da dor te guiou até aqui. A vibração da cura leva você para o próximo nível. O corpo sente isso antes da mente entender. A alma sabe disso antes das palavras conseguirem explicar. Existe algo novo se formando, algo que você talvez não consiga nomear, mas consegue sentir claramente. Uma assinatura energética que anuncia um ciclo completamente diferente. E quando esse novo campo finalmente se instala, você entende algo que muda tudo. A dor não foi inimiga. Foi o caminho, foi o código, foi o ponto de ressonância que alinhou você com a versão que estava tentando nascer há muito tempo. E agora que ela chegou, nada volta ao que era antes. Se essa mensagem encontrou você no momento certo, então se inscreve agora. Porque tudo que vem depois daqui é para quem está pronto para transformar a própria frequência.